Olá, senhores. Nós vamos então dar continuidade à nossa formação, retomando um tema bastante importante nas provas, tanto CN quanto IPCA, que é o tema da tipologia textual atrelada ao gênero dos textos. Vejam o seguinte, quando nós analisamos um texto, é necessário uma série de recursos, uma série de ferramentas, um pano de fundo que nos capacite a compreender o foco narrativo, as estruturas, que nos capacite a compreender os muitos comportamentos presentes dentro daquela temática, dentro daquela específica produção textual. Então, num primeiro ponto, a gente vai ver os tipos textuais, a subdivisão de cada tipologia textual. Na próxima aula, nós veremos os gêneros dos textos. Vejam o seguinte, então, um primeiro aspecto importante é a diferença entre tipo e gênero. Observem o seguinte, o tipo do texto é uma análise e uma característica que vai obedecer uma estrutura. Então, tipo de texto envolve estrutura, ao passo que o gênero do texto envolve a missão narrativa. Então, o tipo do texto envolve a estrutura e o gênero envolve a missão narrativa. Uma informação importante é que dentro do conjunto tipo, então nós temos 4 conjuntos tipo de texto, né? Eu tenho um conjunto 1, 2, 3, 4, que são os 4 tipos textuais que nós veremos hoje. Dentro de cada um dos conjuntos tipo de texto, eu tenho tantos outros subconjuntos que são os gêneros. Então vejam, o gênero ele está no tipo. Percebe? O conceito tipo de texto ele é maior, ele é mais abrangente do que o conceito gênero. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar, por exemplo, no tipo de texto narração. Aí eu tenho uma crônica, é um gênero da narração, um mito é um gênero da narração, uma fábula é um gênero da narração, um poema é um gênero da narração, uma novela é um gênero da narração, uma charge, um cartoon é um gênero da narração, uma HQ, um quadrinho são gêneros da narração. Então vejo que dentro do grande tipo narração eu tenho subgêneros. Então nós vamos primeiro observar as características da tipologia textual, para depois de nós entendermos o tipo de texto, nós nos encaminharmos para a generalidade ou para o gênero de cada uma dessas produções. Então, veja aqui o seguinte, o primeiro tipo de texto que nós veremos é a tipologia textual da descrição. A descrição ela é um tipo de texto que envolve algumas características clássicas. Principal característica, ela é um recorte temporal. Segunda característica, ela é repleta de adjetivos. Terceira característica, ela geralmente, e aqui não é um critério, uma condição sine qua non, ok? É um hábito da descrição, ela acompanha a narração. Então, a tipologia textual descritiva é o tipo de texto responsável por descrever. Descrever ambientes, descrever lugares, descrever pessoas, ou seja, a responsabilidade dela é a descrição. Muito comum, por exemplo, num grande autor nacional que é o Machado de Assis. Veja, o Machado de Assis, tanto em Memórias Póstumas, como em Missa do Galo, em Dom Casmurro, as grandes obras realistas do Machado de Assis, ele passa 4 ou 5 folhas descrevendo o ambiente, descrevendo uma pessoa, descrevendo o objeto. Por que um recorte temporal? Vejam, a narração, ela tem uma evolução, a narração ela tem um encadeamento, ela tem uma progressão presa ao critério da temporalidade. A narração evolui conforme o tempo passa. Na descrição, nós não temos uma evolução. A descrição é como fosse um print screen, né, como fosse uma captura de tela dentro de uma grande novela, dentro de um grande filme que está decorrendo. Então, por exemplo, eu acordei, tomei café, tomei banho, fui para o trabalho, almocei, dei aula, cheguei em casa, vi Netflix, dormi.
Então, vejam que aqui a evolução, essa progressão narrativa, ela tem uma passagem de tempo. Eu acordei de manhã, eu almocei durante o meio-dia, eu dormi às 8, às 9, aí fica subentendido. Agora, eu posso, dentro da narração, e a terceira característica muito clássica da descrição, é acompanhar a narração. Eu acordei no meu quarto. O meu quarto era escuro, o meu quarto tem ar-condicionado, meu quarto... Então, veja, nesse momento eu dou um pause no processo narrativo e eu começo a descrição. Por isso, é um recorte temporal, acompanha a narração e repleta de adjetivos. Porque o processo descritivo é um processo qualificador. O processo descritivo é um processo caracterizador. Toda vez que eu preciso descrever, toda vez que é necessário descrever algo e ou alguém, é necessário que nós tenhamos adjetivos. Uma outra característica gramatical para ajudar a perceber na prova são orações coordenadas justapostas. Por que orações coordenadas justapostas? Vejam, o meu quarto era escuro, o meu quarto tinha ar-condicionado, o meu quarto tem uma cama, o meu quarto tem um móvel. Vejam que essas orações, primeiro, numa relação de subordinação, porque as orações independem entre si, são orações independentes, e elas estão justapostas porque não é uma oração mais importante. O meu quarto era escuro, o meu quarto tem uma cama, o meu quarto tem um armário, são orações que estão em pé de igualdade, orações que estão exercendo o mesmo comportamento. Então, essas são as características da descrição. Um segundo tipo textual é a injunção. Vejam, a palavra injunção significa ordem. A palavra injunção significa ordem. Nós temos dois textos, nós temos dois tipos de injunção. Então vamos aqui primeiro a injunção. A injunção, ela significa ordem, uma prescrição. Características gramaticais: verbos no modo imperativo e uma divisão entre injunção prescritiva e a injunção conselho, ok? Injunção prescritiva e injunção conselho. Então, o texto injuntivo é um texto que transmite uma ordem ou um conselho. Toda vez que na língua eu preciso me expressar-me dando ordens, claro que eu vou usar verbos no modo imperativo. Faça, não faça, coma, não coma. Eu tenho dois modos de injunção. Eu tenho uma injunção prescritiva, que ela tem um poder legal, ela tem uma jurisdição legal, ela é sempre uma ordem, e a injunção de conselho, a injunção conselho, que é uma recomendação. Vejam o seguinte, aqui vale a pena tomar cuidado com o canal. Lembre-se lá dos elementos da comunicação com o canal que vai estar transmitindo esse texto. Por exemplo, lá no código, na CTB, Código de Trânsito Brasileiro, é proibido beber, não beba. Ou se beber, não dirija. Veja, é uma injunção prescritiva. O canal que está levando esse texto, o canal de transmissão desse texto, é um canal que confere ao mesmo um poder de ordem, um poder de prescrição. Ok? Aí você está indo lá para Itacuruçá, para Muriqui, para passar o carnaval. Aí está lá no outdoor, se beber não dirija, Prefeitura de Mangaratiba. O canal de transmissão do texto mudou. Então, aquela frase, essa mensagem, não tem mais o peso de uma prescrição, mas tem o peso de um conselho. Entenderam a ideia? Então, o canal modifica o valor da mensagem. Dependendo do papel do canal, a mensagem altera e adquire novos valores. Falamos da injunção. Vamos falar aqui da terceira tipologia textual, que é a dissertação. Senhores, o texto dissertativo é o texto opinativo, é o texto que tem como características uma estrutura tripartida, né? Então, ela tem uma tríplice estrutura, ela pede opinião ou posicionamento. Ela tem uma característica de ser um texto impessoal, por mais que algumas dissertações já trabalhem a pessoalidade, e ela é dividida em dissertação argumentativa
e dissertação expositiva. Uma tríplice estrutura. Estrutura da introdução, estrutura da dissertação. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Lembrando que aqui, na dissertação, é obrigatório o posicionamento de uma tese, ou seja, daquilo que você quer defender, da primeira linha do texto até o ponto final da conclusão. Exige uma opinião e um posicionamento. Essa opinião e esse posicionamento, por mais que seja impessoal, ele deve estar claro. Então, a dissertação escrita, se é impessoal, tem que ser escrita em terceira pessoa. Tá? Para quem não conseguiu aí fazer a análise ou associação, o texto impessoal, ele pede a terceira pessoa. Qual é a grande dificuldade que os alunos têm? Como que eu demonstro a minha opinião de maneira impessoal? E aqui, inclusive, a palavra, meu Deus, é um anacronismo da língua. É um anacronismo da língua. Porque, veja, qual a necessidade de nós expressarmos a nossa opinião sem deixarmos claro, sem deixarmos explícitos que a opinião parte de nós? Então, se ela é um texto dissertativo, se ela tem opinião, opinião está presa a um critério subjetivo. A minha opinião não é do Jansen, a opinião do Jansen não é a de vocês. Então, como cada um de nós temos uma opinião subjetiva, individualizada, separada, segregada, qual a necessidade de que essa nossa opinião não apareça de modo explícito no texto como algo oriundo de mim? Mas aí é um anacronismo, um problema dos gramáticos, é um rubricismo da língua que ficou para trás. Inclusive, muitas bancas de concurso, as bancas militares, quando a gente fica ensinando dissertação, as bancas militares ainda zeram redações escritas em primeira pessoa. Então, tu lá fazendo uma prova para o Colégio Naval e Picar, você vai escrever assim, eu não é preciso, né? Você vai escrever, penso que o Brasil pode melhorar. Está errado, você vai zerar o texto, você não pode fazer isso. Né? Porque pensa é a primeira pessoa. Eu penso, é o sujeito aqui desencial. Então, a gente geralmente vai indefinir usando a partícula ser. Né? Acredita-se que o Brasil pode melhorar. Então, veja, quem acredita? Eu não sei quem é o sujeito, é você que acredita, mas você não está falando isso de modo claro. Então, bancas mais tradicionais de concurso não aceitam isso. EPICAR não aceita, SpaceX não aceita, ESA não aceita, AFA não aceita, EFON não aceita, IME não aceita, ITA não aceita, CN não aceita. Agora, vai fazer o Enem, aí é uma questão de sorte. Porque pode cair na mão de um professor que aceite e pode cair na mão de um professor que não aceite. Então, tenha um pouco esse cuidado de conhecer o espírito da banca. É claro que numa prova, num concurso militar, você nunca vai escrever uma dissertação em primeira pessoa, porque a banca vai zerar. Porque é uma banca mais tradicional que ainda defende a impessoalidade gramatical da dissertação. Agora, uma banca mais moderna, a UERJ, por exemplo, a prova da UERJ, você só pode escrever em primeira pessoa. Então, na UERJ não é que é opcional, na UERJ você deve escrever. Penso, acredito, defendo, analiso, postulo. Inclusive, esse é um problema muito grande para os alunos de vestibular, né? Porque eles têm que estar sempre aí pensando em dois campos diferentes. Os tipos de dissertação, nós já trabalhamos isso um pouco em sala. A dissertação argumentativa da expositiva. Na dissertação expositiva, aqui vocês vão fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, ok? A dissertação expositiva ela é um copia e cola da opinião dos outros. Você vai expor a sua opinião e você vai pegar textos, opiniões, citações, referências de outras pessoas que têm um pensamento que vão ao encontro do seu. Então, por exemplo, eu quero defender que tem que destruir a Amazônia para plantar soja. Então, é minha opinião, é minha defesa. Claro que eu não defendo isso, né? É melhor defender uma coisa mais politicamente correta para não dar processo. Então, eu quero defender o bem da Amazônia, dos animais todos lá da Amazônia. E aí, eu vou pegar a opinião de outras pessoas que pensam igual a mim, vou fazer um recorte da opinião deles e vou expor. Quando eu exponho esse recorte da opinião de várias pessoas que pensam igual a mim, isso é uma dissertação expositiva. A dissertação argumentativa não aceita esse copia e cola. A dissertação argumentativa, ela precisa de uma crítica individual, de uma crítica pessoal. Eu, Rafael, preciso desenvolver um pensamento com início, meio e fim, defendendo por que eu quero que a Amazônia seja preservada, ou defendendo que a Amazônia seja destruída, ou defendendo... Então, a dissertação argumentativa, ela exige um esforço muito maior. Por isso que as redações de concurso não são nem descrições, nem injunções, nem narrações, que é o nosso próximo tipo textual, mas sim dissertações, porque esse texto aqui,
É um texto que avalia não só a escrita, o processo de escrita, o processo de desenvolvimento de evolução gramatical, morfossintático, de regência ou concordância do aluno, mas que necessita uma capacidade de pensamento, uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de articulação de ideias e tantas outras questões. Vamos ao último tipo textual, a narração. Vejam, a narração, ela sempre envolve tempo, são os elementos constituintes da narração. Toda narração envolve tempo, local, personagens e narrador. Ok? Os elementos constituintes ou os elementos constitutivos da narração são tempo. A história, a narração, ela deve estar localizada em alguma dimensão temporal, passado, no presente ou no próprio futuro. Um lugar, ela precisa acontecer num lugar, numa cidade, num estado, num país. Ela tem personagens e ela tem um narrador. Às vezes o narrador e personagem podem encontrar-se, como nós veremos mais à frente. Além disso, além dos elementos constituintes, um outro critério importante na narração é que a narração ela tem uma evolução progressiva. A narração ela tem ela tem um progresso, ela tem um roteiro que deve ser obedecido. Então, a gente começa pela descrição dos personagens. Primeiro passo. Tá aqui, tem descrição dos personagens. A gente tem, por segundo, o surgimento do problema. Depois nós temos o clímax, que é a resolução desse problema. E por último, nós temos o desfecho. Vejam, essa é a estrutura narrativa clássica que vem desde os gregos. As narrações gregas, os mitos, Hércules, Ilíada, a teoria cosmogônica de Hesíodo, que é a história dos deuses do Olimpo, essa estrutura ela tem mais de 4.000 anos. Então, primeiro descreve os personagens. Vingadores Capitão América, Vingadores Hulk, Vingadores Homem de Ferro. Você vai conhecendo os personagens. Depois surge um problema, depois vai surgir uma problemática. O que é essa problemática? O Thanos roubou a joia do infinito e quer botar lá na luva, na manopla. Aí vem o clímax. Como que você vai resolver isso? Mata o Thanos, mata não sei quem, o Homem de Ferro morre, não sei o quê. Aí vem o desfecho, que aí fica todo mundo bem, fica todo mundo feliz, né? A mocinha casa com o mocinho, o bandido morre, o Homem de Ferro, a gente acha que vai voltar, mas não volta. Então o Thor fica gordo, obeso. Então esse é o desfecho, é o fim da história. Então vejo, a narração ela tem uma evolução. Tanto é que alguns filmes, e a indústria cinematográfica ela tem apelado a isso desde o movimento revolucionário do cinema, na segunda metade do século XX, ela tem quebrado essa estrutura. Se nós pegarmos, por exemplo, os grandes clássicos do cinema europeu, eles mexem com essa estrutura. A gente não começa o filme na descrição, a gente começa o filme aqui no desfecho, e a gente inverte a ordem. Ou então a gente começa o filme num assassino, num assassinato. A gente vai tentando descobrir quem cometeu aquele assassinato. Então, nós chamamos isso de filmes anticlimáticos. Ou seja, são filmes que não respeitam essa estrutura e essa evolução. Né? Mas novela, segue isso. Quadrinho, segue isso. Crônica, segue isso. Todo mundo segue isso. Para nós encerrarmos aqui, vamos aos narradores. Aqui, pega, Jâncio, aqui embaixo. Dá? Senão eu apago lá. Dá? Dá? Então vamos aqui à narração, senhores. Aqui é importante porque muitas questões cobram isso. Nós temos dois tipos de... Eu vou chegar para cá para ficar mais fácil a visualização. Nós temos dois tipos de narrador, tá? Nós temos o narrador personagem, nós temos o narrador personagem e nós temos o narrador observador. O narrador observador, ele se subdivide em narrador câmera ou em narrador onisciente. O narrador personagem se divide em narrador protagonista ou narrador
figurante. Ok? Atenção aqui a essa última parte. O narrador, vamos primeiro falar do narrador observador. O narrador observador, ele obviamente não está na história. Ele narra a história de fora. Então ele vai narrar a história aqui em terceira pessoa. Ok? Não é a minha história, é a história do personagem. Então, o narrador observador ele pode ser câmera. Como assim? Ele está com uma câmera na mão, narrando a história que ele está vendo. Mas ele pode ser o narrador onisciente. O que é o narrador onisciente? Além dele ter a câmera na mão, ele conhece o futuro daquela história. Além de ter a câmera na mão, conhecer o futuro da história, ele perscruta a mente dos personagens. Então, às vezes, o narrador dá uma informação que a gente não teria como saber se ele não fosse onisciente. Por exemplo, quando o narrador está narrando uma história e ele dá uma informação lá do futuro. A gente está aqui com um acontecimento no presente e ele traz um dado lá do futuro. É um narrador onisciente, ele domina a mente, né? Ele é o ser superior aí dentro da história. Então, o narrador observador. Aqui tem uma pegadinha. O narrador protagonista, obviamente, ele vai narrar a história em primeira pessoa, ok? Ele narra a sua própria história. Um protagonista conta a sua história. Qual que é o problema, questão de Picard 2012, 2013, 2017? Acho que é CN 2017. O narrador figurante, por mais que seja um narrador personagem, ele não narra em primeira pessoa. E a tia Teteca ensinou para vocês que todo narrador personagem narra em primeira pessoa. Não, ela está errada. O narrador personagem figurante, e aqui eu vou tentar dar um pouco de atenção a ele narra em terceira pessoa. Ó, isso aqui é importantíssimo. O quadro já está uma bagunça mesmo, fica mais. O narrador personagem figurante, ele narra em terceira pessoa. Por que em terceira pessoa? Vejam o seguinte, lembrem-se de Sherlock Holmes, ok? Quem narra Sherlock Holmes? Não é o Holmes, é o Watson. Mas o Watson, ele não é um narrador observador, ele é um personagem, ele está na história. Só que o Watson não narra a sua história de pobre Watson. O Watson narra a história do Sherlock Holmes. Pensem no maior clássico que a Espanha já produziu, Don Quixote, do Miguel de Cervantes. Quem que narra a história do Don Quixote? Não é o Don Quixote, é o Sancho Panza. Mas o Sancho Panza não está narrando a sua história, por mais que ele integre aquela obra. Ele narra em terceira pessoa a história do protagonista. Então, cuidado com o seguinte, senhores, em algumas histórias nós temos um personagem que integra, que compõe essa produção textual, e esse personagem não está falando de si, ele está falando do protagonista, só que ele fala do protagonista estando na história. Percebe? É como se eu fosse contar a história do Supermódulos estando dentro da história. Eu não sou o protagonista, eu sou um figurante, mas eu vou contar a história na qual eu participo. Então, cuidado, porque essa narração não é a minha narração, é a narração do protagonista. Então, para nós fecharmos aqui, observação importante. O narrador, personagem figurante, vai narrar em terceira pessoa, repetindo o comportamento do narrador observador, seja o observador câmera ou seja o observador onisciente, ok? Então vejam, essa foi a aula de hoje, fico pedindo que deixe o gostei, o like aí embaixo, se inscreve no canal, coloca o nome, assiste a próxima aula e deixa um comentário bem bonito falando que a aula foi maravilhosa, que o professor Rafael é lindo e maravilhoso, tá bem? Um abraço a todos, saudações, até a próxima. Tchau.